Por isso já passa aqui. Bom dia, irmão Paulo. Deus abençoe nosso diácono, né? Isso. Diácono Paulo Paiva, que Deus abençoe e que você se deixe usar pelo Espírito Santo do Senhor, que aqui nada mais é do que um lugar de pregar a palavra de Deus e falar a verdade, né? Ao coração. Nós estamos aqui hoje para falar a verdade, né? Para falar o que Deus quer na vida de cada um de nós. Por isso não vá olhar tempo, né? Nós estabelecemos aqui 20 minutos, mas se passar um pouquinho não tem problema, contanto que o irmão fale o que Deus colocar em seu coração, meu amado. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais um motivo de alegria de eu estar aqui esta manhã, participando mais uma vez desse programa tão maravilhoso, que leva, através das zonas sonoras, a palavra do Senhor aos lares. E fico muito feliz de estar aqui com você, irmã Juscelene, irmão Raimundo, que está à frente desse trabalho. O meu desejo do meu coração é que Deus continue abençoando vocês, tanto espiritualmente, fisicamente, mentalmente, né? Para poder você estar continuando fazendo esse trabalho, que é de grande importância para a nossa comunidade, para a nossa sociedade tamborilense, né, para o nosso município. Aonde esse som estiver alcançando, eu creio que a família vão sendo abençoados. Eu acho que, creio que se vocês abrirem espaço para os ouvintes testemunhar o que esse programa já tem feito em relação às grandezas de Deus, eu creio que não daria espaço. Porque, através do som, a palavra de Deus é anunciada nos lares, né? E quando você abre a sua casa, de alguma forma, para que a palavra de Deus seja anunciada, ali há salvação, transformação. Sabemos que hoje nós passamos por momentos muito difíceis e que hoje eu posso falar com autoridade que eu creio que só a palavra de Deus é quem fortalece, né? O chefe de casa, a mãe, né? A dona de casa, os filhos, enfim. Essa é a poderosa palavra de Deus que nós estamos aqui anunciando todos os domingos, né, irmã Helena? Através desse programa. E eu já quero agradecer aqui ao Grupo Renovo, a gente que está incumbido de estar ali na frente do Grupo Renovo agora com esse trabalho. Eu quero saudar todos os meus irmãos do Grupo Renovo, que hoje estão ali reunidos ali na igreja, já no preparativo para o culto mais tarde, preparando os ensaios, louvores. E nós estamos ali para glorificar o nome do Senhor. Quero também aqui deixar a saudação aqui para o pastor Neemias, toda a sua família, pastor Geraldo, enfim, todos os que estão ao alcance desse som, que possam se sentir com a saudação do Senhor Jesus, amém? Hoje a gente vai ler a palavra de Deus. Deus me colocou no meu coração, capítulo 13 de Mateus, versículo 1 até o 9, alguns versículos aqui, que ele fala de uma passagem muito conhecida pela igreja, que é a parábola que profere, né, a semeador. E assim diz a palavra de Deus. Vou ler aqui, depois a gente vai meditar um pouco sobre o que Jesus quis ensinar aqui nessa passagem, né, para os seus discípulos, para cada um de nós. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinheiros cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu seu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida da igreja, de todos que lerem e meditam na palavra do Senhor. Eu sempre digo que a Bíblia não é um livro para se ler, é um livro para se meditar. Então é um livro diferenciado, onde ele é o instrumento de Deus, é onde é a voz de Deus. Muitas vezes nós procuramos e pedimos que Deus fale conosco, né?
Mas nós temos a voz de Deus todos os dias. Graças a Deus, no nosso país, nós temos acesso à Bíblia, nós temos liberdade de ter uma Bíblia em casa. Então, quando você abre a palavra de Deus e você lê e medita, ali Deus está falando aos nossos corações. Muitas vezes procuramos profeta e vamos atrás disso e daquilo, de muitas coisas, mas a palavra de Deus ela é eficaz, né, para nos instruir, para nos ensinar. E nessa passagem Jesus está falando aqui, naquela multidão, a gente sabe que Jesus, aonde ele estava, a multidão estava ali. Quando a gente fala de multidão, não quer dizer que todos ali estavam aptos a ouvir o que Jesus estava explicando, ou que ia entender o que ele estava explicando. E Jesus ele falava muito por parábola, e ele era muito inteligente, pois ele era o Filho de Deus, né? Ele falava por parábolas, ali é o cotidiano de cada pessoa. E aqui ele falou sobre a semente, falou sobre o lavrador. A gente é de uma região que a maior parte da nossa renda é da agricultura. Eu não sou agricultor, mas meu pai foi agricultor, meus tios são agricultores. E nós sabemos que um agricultor, quando ele vai preparar o terreno ali para jogar a semente, há uma preparação antes, né? Há uma preparação antes, há um esforço muito grande. E Jesus, eu creio que aqui ele estava falando para a multidão, mas também ele estava ensinando aos seus discípulos como é que ia ser a jornada deles, né? A partir do momento que eles saíssem, que ele não tivesse mais presente. Ele estava falando aqui, eu creio, de frustração, para que a gente não viesse a se frustrar. Porque nós que pregamos o Evangelho de Deus, nós temos que ter essa maturidade espiritual de entender que nós vamos pregar muitas vezes para uma multidão. E muitas vezes nós não vamos ter êxito naquilo que nós estamos pregando. Não significa que nós não estamos levando a palavra de Deus com sinceridade ou com autoridade. Ele estava acalmando o coração ali também de seus discípulos. Mas também ali no meio daquela multidão existiam muitas pessoas inteligentes. Os fariseus, escribas, eles eram pessoas inteligentes, estudiosos da lei. Mas ele, na grande maioria, não entendia o que Jesus estava dizendo. Ora, se ele era inteligente, as pessoas que entendiam de leitura, de interpretação de textos, por que ele não entendia Jesus? Porque as coisas de Deus são mistério. Ele se revela para aqueles que realmente estão ali para ouvir com bom grado a palavra de Deus. E eu creio que ali os fariseus não estavam ali com o sentimento de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Jesus. Eles estavam querendo indagar a ele. Eles não estavam ali com o propósito de ir aprender com Jesus. A já vê que muitos deles ali sim aceitavam e seguiam a Jesus porque eles chegavam ali com o coração para realmente ouvir a palavra de Deus. E aqui Jesus profere essas sementes, né? Você sabe que muitas vezes nós lançamos a palavra de Deus, seja numa praça, seja dentro do templo, seja numa cruzada, seja na nossa casa, seja na nossa rua. Mas nós temos que entender que nem sempre ela vai germinar no coração daqueles que estão ouvindo. A não ser que ele esteja com o coração arregado ali, aquebrantado, para ouvir a palavra do Senhor. Então, o Senhor profere essas sementes, ele fala sobre a semente, fala sobre aonde a semente está sendo plantada, né? Muitas vezes as pessoas, até que eles recebem a palavra, né, de bom grado, senta, ouve, mas ali o coração, a terra, né, o coração que a gente fala, o entendimento, muitas vezes não faz o segmento, né, não vão à frente, não vão avante, porque muitas vezes aquela pessoa não está ali com o seu coração, com o seu entendimento voltado para seguir a Jesus. A gente sabemos que seguir Jesus Cristo não é fácil, mas não é fácil por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é lutar contra você mesmo. E a pior luta que pode existir do ser humano é lutar contra a sua própria concupiscência, contra a sua própria vontade da sua carne. Você vai lutar contra o irmão, rebater um pai, uma mãe, como a palavra de Deus diz que quando a gente vai para a presença do Senhor, há toda essa guerra, né? Jesus disse que ele não veio para causar paz, e sim guerra. Eu, no primeiro momento, quando eu fui bem recém-convertido, quando eu li essa palavra, veio um confronto muito grande, eu não fiquei sem entender. Poxa, mas Jesus é o príncipe da paz, como é que ele causa guerra, né? Então ele estava falando da guerra espiritual, e depois eu entendi que realmente é assim. Quando você está ali apto a aprender de mais Jesus, vai vir muitas coisas, vai vir muitas guerras, né, para cima de você. Mas Jesus, ele é maravilhoso, que através do seu Espírito Santo ele vai nos moldando, ele vai nos transformando.
Eu falo para você, meu irmão, ouvinte, recém-convertido, ou você que está ouvindo essa palavra de Deus nesse momento, não tenha medo, porque a nossa vida cristã é assim mesmo. É um passo de cada vez. É uma maratona. A caminhada para o céu, para a nossa salvação, é uma maratona. E todo atleta, ele não corre, se ele for correr uma maratona saindo logo a 100 por hora, ele não aguenta 2 quilômetros. Ele tem que ir cada passo, é cada dia, é cada luta. É a luta após outra luta. Assim é a vida do cristão. É assim a vida, e todos sabem que eu estou falando. É uma vida de luta, de renúncia, né? Então, quando você abre o seu coração para entender isso, você se torna uma terra fértil, onde a semente do Evangelho planta no seu coração e ela floresce, né? E ali ela vai dando frutos, frutos bons. Porém, aquele que ouve a palavra do Senhor e nas pratica, ela é uma terra infrutífera. Você vai jogar a semente e ela não vai florescer, né? Ela vai ser uma terra sem frutificação. E é isso que nós temos que procurar e aprender com a palavra do Senhor. Procurar ser uma boa terra. Procurar ser uma terra onde a gente possa frutificar. Onde através da nossa vida possa outras pessoas encontrar esse evangelho tão maravilhoso. Eu sou muito feliz e fico muito maravilhado quando eu vejo alguém recebendo Jesus como seu único salvador. Por quê? Porque eu sei o que ele vai encontrar. Eu sei o que ele vai achar. Porque Jesus, ele transformou a minha vida. E ele transformou a vida de muitas pessoas. E é isso que ele fez, e para isso ele morreu na cruz. Foi para trazer salvação a cada um de nós que abriu o seu coração para que a palavra de Deus faça morada. E Jesus, ele era extraordinário, porque ele era muito cheio de estratégia. Ele abria a boca ali e aqueles que estavam atentos ao seu falar, como eu já tinha dito, quando ia ao encontro dele para ouvir a palavra do Senhor, para receber algo dele, ele não saía vazio dali. Mas aqueles que se aproximam do Senhor, atrás de algo, de interesses próprios, esse vai sair vazio. É uma pena, né? Então, eu digo a todos, quando você se aproxima do Senhor, quando você tira um minuto para colocar na Rádio Feiticeira FM, no programa de domingo, para ouvir a palavra do Senhor, prepare o seu coração, né? Prepare, fique atento, porque aqui nós somos pecadores, mas nós somos canal, né, da palavra de Deus. Não é pela nossa força, que fosse pela minha força eu não estaria aqui nesse estúdio, mas é pelo poder do Espírito Santo. Misericórdia. Da mesma forma, é os irmãos que tiram o seu tempo aqui, 2 horas, 3 horas de programa, a gente vê a correria aqui, o esforço dos irmãos. Será se é pelas forças humanas? Não é. É pela misericórdia e o poder do Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dele. Nós não temos essa capacidade de estar diante do trabalho do Senhor, não tem esse. Que fique diante da palavra de Deus, pregue, leve o evangelho de Deus, se não for pela misericórdia, a graça e o poder do Espírito Santo. Isso é verdade. Então essa semente é que é plantada no nosso coração, que nós temos que lutar todo dia para estar aguando ela, para ela não morrer, para ela dar fruto, porque se nós não aguar, nós vamos acabar sendo uma terra frutífera, infelizmente. Isso não é porque eu tenho 6 ou por outros têm 20 anos, porque a gente vê as pessoas se afastando da palavra do Senhor. Essa semente ela tem que ser regada todo dia no nosso coração, e quem rega é a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor é que a gente busca fortalecimento. É através da palavra do Senhor que o Espírito Santo vai nos dando, vai nos moldando. Porque cada dia nós temos que ser moldados, meus irmãos. Porque cada dia nós temos nossos desafios. Hoje nós estamos aqui bem, mas amanhã ninguém sabe qual é o desafio que vai vir, né? Uma doença, uma enfermidade, às vezes um problema no relacionamento, às vezes um problema com o filho, no trabalho, financeiro. Então tudo isso nós vamos passar. Isso aí não tem quem não vá passar. Por isso é que a palavra de Deus, ela é o nosso adubo, né? É ela que sustenta. O crente, ele tem que ter o desejo pela palavra de Deus. O crente, ele tem o desejo de orar. O crente tem que ter o desejo de congregar. O crente tem que ter o desejo de participar da obra do Senhor. Então esse desejo nós temos que alimentar ele todos os dias, né? Então, para nós ser bom caminho, para a gente ser uma boa terra,
onde a semente de Deus todo dia é plantada no nosso coração e todo dia ela florescer, nós temos que estar nessa batida, nós temos que estar cuidando, né? Então, um bom lavrador, ele cuida. Eu tenho um tio meu que ele é muito, né, ele é muito zeloso pela terra. Quando ele vai plantar, ele broca, aí ele vai lá, limpa. Quando tem os matinhos que ele limpa com a enxada ali, não dá para tirar, ele vai com a mão. E aquelas, né, aquele feijão, aquele milho, nasce ali com tanto vigor, com tanta, né, uma beleza muito grande. E eu creio que ali ele fica muito feliz, né, quando ele vê ali. E assim somos nós. Quem pregou para nós, hoje fica muito feliz de ver nosso desempenho, quando vê, né, a gente no caminho do Senhor, assim como a gente também fica triste quando a gente semeia, que a gente vê que aquela semente não deu. Mas o Senhor está explicando aqui para os discípulos, no capítulo 10, eles indagam o Senhor. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábola? Jesus disse... E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem, lhe será tirado. Então, o Senhor está dizendo aqui aos discípulos: ó, não se frustrem, não se frustrem, não fiquem frustrados. Vocês vão pregar o meu evangelho, vocês vão levar eles a todas as criaturas, mas não se preocupe se é algum que vocês plantar morrer no caminho. Siga em frente, siga avante, né? Então, é mais uma palavra de ânimo para todos nós, né, que pregamos o evangelho do Senhor. Essa semente nós temos que plantar, nós não temos que desistir. Eu fico olhando, Jesus é tão maravilhoso que ele usa o lavrador, porque o lavrador, para mim, verdadeiramente o lavrador que é lavrador, ele é um homem de fé. Porque ele vai plantar uma coisa assim, numa coisa... Ele começa logo agora, tudo seco. Nosso sertão aqui é tudo seco. Ele começa ali. E quente, e aquela luta, e muito sol, né? Se o irmão Chiquinho estiver me ouvindo, ele sabe disso. Os irmãos que trabalham com a agricultura. E é muito trabalho muito árduo para esperar ali aquele momento de Deus mandar a chuva e ter aquela tudo no seu tempo para poder colher, né? Então ele não pode ser frustrado, senão... esse ano não deu certo, outro ano não planta. No outro ano eles estão do mesmo jeito. Estão plantando lá do mesmo jeito, com o mesmo vigor, esperando a chuva, porque a gente passou por alguns momentos de seca, aí plantar não deu, mas no outro nós plantamos de novo. Então são assim. Nós temos que ter esse ânimo. Os irmãos têm esse programa aqui, Raimundo, não desistir porque nós fizemos programa hoje, quase ninguém ligou, quase ninguém falou, mas o irmão Raimundo sempre está ali botando, né, os links, irmão, vamos ouvir a rádio. Às vezes os irmãos não olham, mas vamos, né? Então nós temos que estar nessa perseverança. E é isso que o Senhor quis ensinar aqui aos discípulos. Porque ele fala, é que eu estou falando para vocês, mas tem muita gente que não está entendendo aí. E não é para ser entendido por eles, porque eles não estão aqui para querer entender. Eles estão aqui para querer me indagar, para me pegar em alguma situação. Mas vocês sim, para vocês são entregues. E para nós é entregue. E para aquele que quiser, também se ele abrir o coração para o Senhor. Você, ouvinte, que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer conhecer os mistérios de Deus? Se aproxime dele, aceite seu Filho, né? Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e mergulhe, né, nessa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se entregue, ore, busque, você vai encontrar aquilo que a pessoa tanto busca. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo onde Satanás está jogando o joio mesmo. Jogando o joio mesmo aí, e ele não está brincando. Ele não está brincando com ninguém. Não está brincando com ninguém. Até com nós crentes principalmente. Nós temos que estar atentos, porque não está de brincadeira. Então, Jesus está falando aqui da parte espiritual. Tudo que vem da parte do Senhor, nós temos que entender que é espiritual. É a parte espiritual do ser humano. Nós somos formados de corpo, né? Trigonomia, né? Corpo, alma e espírito. Então nós temos que entender que o que fortalece, né, o nosso espírito é a palavra do Senhor, né? Nós com a nossa alma, que a alma quer dizer o nosso entendimento, né, é transformado pelo poder da palavra. Quando você não era crente, quando você não era cristão, né? Às vezes os ímpios, os amigos falam assim: rapaz, tu é da lei dos crentes? Não, não sou nós não tem lei. Né? Nós servimos a Deus, nós somos cristãos, nós cremos em Jesus Cristo, o ressurreto, né? Então nós não temos lei,
Nós cremos no Senhor Todo-Poderoso, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está vivo. E hoje, através do seu Espírito Santo, vem moldando as pessoas, como me moldou, como moldou a vocês, como moldou muita gente. Então é esse Deus poderoso que nós pregamos. E é esse Deus poderoso que falou aqui a essa multidão. Jesus, ele falava a muitas pessoas. E ele proferiu essas parábolas e ele gostava de falar de parábolas. Ele não gostava de entregar as coisas assim de mão beijada. Se vocês observar, a obra do Senhor é assim. Ele não dá nada de mão beijada. Nós temos que se esforçar. Esforça, nós temos que se esforçar na obra de Deus. É esforço. E com alegria, né, meu irmão? Nós temos que fazer com alegria e com amor. O trabalho do Senhor é árduo. Muitas vezes eu fico a meditar. E você sabe que trabalhar com gente é muito complicado. E às vezes eu fico impressionado como às vezes as pessoas, quando vão fazer a obra do Senhor, é uma coisa muito, assim, muito amarrada, muito arrastada. E não era para ser, porque Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Cada um de nós, se for falar das que Deus fez, nós temos que meditar todo dia nisso, para que a gente sinta essa vontade de fazer a obra do Senhor. Porque às vezes o mundo aí, como a palavra diz, às vezes tem mais prudência nesse sentido. Para fazer algo aí para o mundo é muita coisa, todo mundo se mobiliza. Eu lembro muito quando eu era do mundo para fazer qualquer coisa, quando tinha festas, a gente se mobilizava e rapidinho as coisas aconteciam. Na obra do Senhor a gente tem que estar insistindo, né? Mas enfim, nós tínhamos que meditar mais nisso. Deus é muito maravilhoso. Era para quando a gente ser acionado para a obra de Deus, a gente já está disponível ali no sentido de alegria. Não, irmão, vai dar tudo certo. Nós vamos levar o ID, porque é a palavra de Deus que salva, que cura. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos sair das quatro paredes. A igreja, nós temos que congregar sim, é maravilhoso nós estar ali reunidos em adoração. Mas é lá fora que precisamos plantar essa semente. Essa semente tem que ser arregada lá fora. É num bar, é numa esquina, é no prostíbulo, é nesses lugares que nós precisamos. Tem muitas pessoas sofrendo. E interessante que quando a gente conversa com essas pessoas que vivem lá, não precisa nós condenar elas. Elas mesmas já sabem da sua fraqueza, né? E Deus é assim, Deus é maravilhoso. E o que mais me chama a atenção em Jesus é que ele... Se você for ver para os discípulos dele, não tinha ninguém intelectual, com aquele conhecimento. Não, ele levantou. Humildes. Né? Ele levantou pessoas. Então, muitas vezes, uma coisa que eu sempre tenho no meu coração é não olhar para o homem. E eu sei que eu nunca posso bater no meu peito assim, sem eu a obra de Deus não anda. Muitas vezes tem pessoas que têm uma qualidade, têm uma habilidade ou têm um dom e acham que se sair dali, pronto, a obra de Deus para. Não para, meu irmão. Ele levanta do monturo, ele tira de onde for, mas a obra dele não para, né? Porque se fosse assim já tinha parado há muito tempo, né? Mas não. Então nós temos que ter essa humildade e entender que a obra do Senhor não para. Por mais que eu seja um bom motorista, por mais que eu seja uma pessoa que pregue bem, ou que louve bem, ou que toque um instrumento bem, não bote isso no seu coração, porque a obra de Deus não para. Sai um bem. O Senhor não vive pelo ego humano. O Senhor, ele tem poder de transformar. Então é isso. O que eu quero dizer para vocês hoje, para me finalizar, é que cada um de nós seja uma terra fértil para a palavra de Deus, para o evangelho de Deus, que nós busque a cada dia se adubar, né? Adubar com a palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, a presença, para que essa alegria de servir ao Senhor ultrapasse para as outras pessoas que vivem triste, que vivem na sarjeta, que vivem na lama, né? Que vivem ali sem luz, que vivem nas trevas. Nós temos que ser essa luz, é responsabilidade nossa ser essa luz para a nossa cidade. É o que é a nossa realidade, a nossa cidade de Tamboril. Então hoje nós estamos aí às cruzadas, por exemplo. Nós temos bastante cruzada. Que cada um que está ouvindo este som, anime-se para ir para as cruzadas. Porque lá tem pessoas precisando de nós. Tem pessoas precisando que nós leve esse evangelho de Deus. O próximo final de semana vai ser ali no Jericó. Ah, mas é longe. Mas nós vamos de pé, né? Nós vamos de carro, né? Glória a Deus. Nós vamos de carro. Ruim seria no tempo do pastor Geraldo, que era de cavalo, de bicicleta, né? Então nós não temos desculpa. Essa geração agora não tem desculpa. Antes era tudo muito mais difícil.
Hoje nós temos, os irmãos estão lá esperando com lanche, tem água, né? Sombra e água fresca para os crentes, né? E nós temos que se animar. Nós temos que ter esse ânimo de fazer isso, de levar o Evangelho de Deus, de ser um bom terreno, para que essa semente floresça, que nós dê bons frutos e que nós leve aquilo que nós ganhamos de graça, a gente possa passar de graça para aqueles que precisam. Então essa é a minha palavra, que Deus abençoe, nós estejamos um resto de domingo abençoado. Quando for ali às 18 horas, já convido você que está ao alcance desse som, aproveitando aqui, para você que está amigo ouvindo esse som, às 18 horas ali no Templo Central, ali no Monte Castelo, perto do tiro de guerra, nós vamos estar ali com o Grupo Renovo à frente, né, do trabalho, grupo de varões. Vai ser uma bênção. Você quiser ouvir algo da parte do Senhor, abra seu coração para que você seja uma terra frutífera, né? Glória Amém? a Deus. Agradeço a minha Graças oportunidade a em Deus. nome de Jesus.